Deus, paz do Senhor. Espero que estejam todos bem, Queria pensar com os irmãos de um texto da Palavra de Deus. Se encontra no livro do profeta Neemias, o capítulo de número 5, do versículo 13 ao versículo 19, onde nos diz: Também sacudi no meu regaço, isto é, a dobra do meu manto, e exclamei: que de modo semelhante Deus sacuda da casa e dos bens de todo homem que não cumprir esta promessa, seja tal homem assim sacudido e esvaziado. Imediatamente toda a assembleia exclamou: Amém, assim seja, e rendeu louvores a Yahvé. E todo o povo agiu exatamente como havia prometido. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos do alimento que era destinado ao governador. Entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo todos os dias 480 gramas de prata. Além de comida e vinho, até os seus servos passaram a oprimir e a expoliar o povo. Contudo, por amor e honra a Deus, não agi desta maneira para com a população. Ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer esta muralha. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho, e não adquirimos nenhum pedaço de terra. Além disso, 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós sentavam à minha mesa para as refeições, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram servidas aves e, de vez de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso tomei do povo dinheiro para a alimentação que a posição de governador me garantia, pois observava quão demasiadas eram as exigências que passavam diariamente sobre o meu povo. E orava: lembra-te de mim para que o meu bem, ó meu Deus, e leva em conta tudo quanto tenho realizado em benefício deste povo. Até aqui temos lido a palavra de Deus, para então meditarmos esses versículos, Queridos, e Neemias, um dos profetas que Deus escolheu como intercessor, como líder, para então o seguinte tema: as marcas de um líder íntegro. O que Neemias pode nos ensinar, o que Neemias pode deixar para nós como exemplo? Na lista, Neemias ele dá uma lista de 3 coisas que um líder íntegro não faz. Primeiro, não segue o passo dos políticos oportunistas. A gente observa isso quando a gente vai ler o versículo de número 15. Ele diz: Entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo todos os dias 480 gramas de prata. Em segundo lugar, não permite que esquemas de corrupção e opressão no seu povo.
Observe ainda no versículo de número 15, a parte B do versículo, onde ele diz: todos os dias 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus servos passaram a oprimir e a expoliar o povo. Em terceiro lugar, não se aproveitava da miséria alheia para enriquecer. Observamos isso no versículo de número 16, quando ele diz: ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer esta muralha. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho. Mas ele deve ser conhecido sobretudo pelo que ele faz. Neemias, ele elenca agora 5 atitudes positivas de um líder íntegro. E é com essas atitudes que nós vamos pensar neste momento. Primeira atitude está: transformar a crise em oportunidades. Observe o versículo de número 13 e 14. Ele nos dá um panorama, quando ele diz: também sacudi o meu regaço, isto é, a dobra do meu manto, e exclamei, que de modo semelhante Deus sacuda da casa e dos bens de todo o homem que não cumprir esta promessa. O versículo 14 diz: além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos do alimento que era destinado ao governador. Então, com isso, nós observamos que Neemias transformou o clamor em louvor, a opressão em solidariedade, situação de usura em oportunidade para o confronto, e uma revolta num ato de compromisso e adoração a Deus. Então, o primeiro aspecto foi transformar as crises em oportunidade. A crise veio, então o que fez esse líder? Um líder íntegro. Observou no que ele poderia fazer. Chamou os seus liderados e assim organizou: nós vamos trabalhar para que então nós não venhamos vencer este momento de crise em que nós estamos envolvidos. Mas a segunda atitude positiva que Neemias nos dá é dar mais valor ao bem público que à remuneração pessoal. Versículo 14, ele diz, além disso, ele diz, além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem os meus irmãos comemos do alimento que era destinado ao governador. O versículo de número 18 nos diz o seguinte: o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram servidas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Observe o que Neemias está fazendo. O seu posto de governador é uma plataforma de serviço e não de privilégios. Em vez de engordar a sua conta bancária, ele renunciou ao seu próprio salário para socorrer o povo em tempo de aflição. Por isso que a segunda característica deste líder, do profeta Neemias, foi dar mais valor ao bem público que a remuneração pessoal. Ele colocava os seus liderados, o seu povo, acima das suas aquisições pessoais. Então, para nós líderes, nós devemos ter este exemplo: colocar sempre os nossos liderados acima das nossas
convicções acima das nossas conquistas pessoais. Terceiro aspecto está: dá mais valor ao trabalho que a indolência luxuosa. Versículo 16. Quando Neemias fala isso, o versículo de número 16 diz: ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer esta muralha. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho, e não adquirimos nenhum pedaço de terra. Neemias, ele não usou o cargo para benefício pessoal, enriquecimento e favorecimento de aliados. Ele trabalhava com o povo e pelo povo. Neemias realizou um trabalho contínuo, abnegado e eficaz. Porque nós estamos observando que primeiro ele pensava no bem comum, para que através do bem comum potencializasse a sua individualidade. E por isso ele nos dá esse exemplo de um líder íntegro, de um líder que transforma crise em oportunidade, de um líder que dá mais valor ao bem público do que a remuneração pessoal, a um líder que dá mais valor ao trabalho do que a indolência luxuosa. Ele pensava no seu povo. O quarto aspecto a ser destacado está: ele dava mais valor à benevolência que à política do levar vantagem em tudo. Em vez de explorar o povo, Neemias ajudava-o. Ele emprestou e perdoou a dívida dos pobres. Abriu sua casa e sustentava os trabalhadores na obra e às suas custas, para não sobrecarregar o povo já empobrecido. Observe comigo o versículo de número 18, para reafirmar as palavras que aqui tenho dito. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram servidas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso tomei do povo o dinheiro para a alimentação que a posição de governador me garantia. Com essas palavras, Neemias estava dizendo: eu não estou aproveitando do cargo que eu tenho, da autoridade que eu tenho, para explorar o povo, para impor tributos ao povo. Mas ele pedia e ele dava do seu, para que, através deliberadamente, fosse restituído. Ele não esperava benefícios do povo, mas o benefício que ele esperava era do próprio Deus. A gente vai observar isso. O quinto aspecto a ser destacado, o que Neemias fazia? Neemias, ele dava mais valor à integridade que às vantagens pessoais. Quando a gente observa isso, Neemias, ele manteve sua integridade intocável durante todo o seu mandato de 12 anos. Observe comigo o versículo de número 14, quando ele diz: além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos do alimento que era destinado ao governador. Neemias dá um exemplo de integridade. Neemias dá um exemplo de que não se aproveitava das vantagens que ele tinha por ser um governador daquela região. Então Neemias deixa esse exemplo para nós. E nós trabalhamos esses cinco características de um líder íntegro. Tá? E para nós concluirmos, eu preciso dizer: um líder íntegro, ele deve fazer tudo isso por temor a Deus, compaixão pelo povo e pela esperança na recompensa divina. Neemias, meus irmãos, eles nos ensina que, primeiro, um homem pode ser diferente do seu meio. Tá? Segundo, a autoridade do líder é fruto de seu exemplo.
Terceiro, quanto mais andarmos perto de Deus, mais poderemos ajudar as pessoas. Quarto, nossa recompensa vem de Deus e não do reconhecimento dos homens. Por isso que Neemias fazia sem esperar nada em troca, porque ele fazia sabendo que de Deus ele receberia as devidas retribuições. Bom, por isso que ele, no versículo 19, ele vai e orava. Ele vai fazer uma oração dizendo: e orava, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e leva em conta tudo quanto tenho realizado em benefício deste povo. Neemias estava orando, pedindo a Deus que Deus o retribuísse segundo a bondade que ele estava exercendo para com o povo de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos capacite a nos tornarmos bons líderes que pensam mais no coletivo do que na individualidade. E quando nós passamos a reconhecer e agradar e fazer com que o coletivo seja potencializado, Deus vai nos retribuir individualmente segundo a sua graça e o seu poder. Deus em Cristo nos abençoe. Amém.